Para falar do tema, a Divina Graça, Nossa Senhora, essa Mãe da Divina Graça, é um tema extremamente complexo e ele levaria muito tempo para a gente começar a fazer um apanhado teológico lá do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, chegando aos Santos Padres, até a gente poder chegar e concluir o que a gente pode abstrair da palavra. Mas, como a gente não tem este tempo todo, eu vou tentar resumir para a gente poder pegar alguma coisa que é interessante. Quando a gente fala assim, que a bem-aventurada sempre Virgem Maria, principalmente dentro de um contexto católico, porque a gente está dentro da Igreja Católica, e muitos dos nossos irmãos protestantes, eles têm um problema com a bem-aventurada Virgem Maria. Eles acham que a Igreja exalta demais a bem-aventurada Virgem Maria. Eu, pelo contrário, eu acho que exalta de menos, porque as glórias de Maria são imensas, extremamente imensas. Tanto Santo Afonso de Ligório, como São Luís Grimond Maria Montfort, falaram dessas maravilhas pelo qual Nossa Senhora ela é e o que ela representa para nós. Sendo mãe da Divina Graça, quem é a graça? A palavra graça vem da palavra grega haris. A palavra graça vem da palavra haris. A haris é uma graça específica. Essa graça é uma graça divina. Por quê? Maria não é somente a mãe de Jesus, tanto homem, mas também a mãe de Jesus como Deus. É a mãe por inteiro de Jesus. E há um fato muito importante, e um dos maiores testemunhos de Nossa Senhora, por incrível que pareça, é Lutero. Porque Lutero escreveu muito sobre a bem-aventurada Virgem Maria, e uma das coisas que Lutero vai falar sobre a Virgem Maria, num dos livros dele, que ele diz assim: o que seria todos os reis? O que seria todas as carruagens? O que seria tudo isso comparado com a glória de Maria? Quem falou isso foi o fundador do movimento protestante, que hoje a gente chama de evangélico, embora a gente sabe que evangélico de verdade somos nós, porque nós somos evangélicos, e eles são protestantes. E o pai do movimento protestante, Martim Lutero, falou o que é todas as glórias comparado com a glória de Maria. Ele nunca tirou do coração dele a devoção à bem-aventurada sempre Virgem Maria. E hoje nós temos uma igreja, um movimento protestante que surgiu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que ainda segue os ensinamentos de Lutero. Existe uma congregação de irmãs que praticam o celibato, são religiosas, mas são protestantes. Elas não são católicas, porém elas têm uma congregação dedicada à bem-aventurada Virgem Maria, dedicada a Canaã, dedicada à Virgem Maria. E lá elas têm também no seu espaço um local para meditar a paixão de Cristo, onde tem as imagens da paixão de Cristo, aonde elas fazem tipo de uma via sacra, e a sua igreja também, tem uma igreja maravilhosa delas lá, e fica em Curitiba aqui, e uma dessas igrejas dela tem uma grande imagem da bem-aventurada Virgem Maria. É a Congregação de Maria, Congregação de Canaã no Brasil, irmãs celibatárias, evangélicas, entre aspas, protestante, mas dedicada à Virgem Maria, que segue os preceitos da Virgem Maria. Ou seja, a Virgem Maria, ela extrapola os limites da igreja. Há também, só para a gente poder constatar, muitos islâmicos também têm uma devoção muito grande pela Virgem Maria. Não todos, que a gente sabe que o mundo islâmico está dividido em dois, os sunitas e os xiitas, né? São dois grupos diferentes, mas também alguns desses grupos mantêm ali uma consideração pela bem-aventurada Virgem Maria. Esta mulher fantástica, incrível, que tem ali dentro de si
a prerrogativa de ser o primeiro sacrário vivo. Ela não carregou somente Jesus, ela carregou o primeiro sacrário vivo. O primeiro sacrário que nós temos ideia na história foi Nossa Senhora, porque ela carregou no seu ventre nada mais, nada menos que o próprio Jesus. E para carregar Jesus, ela precisaria ser santa, imaculada. Ela não poderia ser uma mulher comum. Aí alguns vão dizer assim, não, mas o que tem a ver? Se ela fosse uma mulher comum, tendo uma vida digna. Não, ela não poderia ser uma mulher como todas as mulheres. Ela não poderia ser uma pessoa como todos nós. Lá no Antigo Testamento, tem um momento muito importante que se carregava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela tinha os pães da preposição, as tábuas da lei e a vara de Arão. Era a Arca da Aliança. Até ficou famosa em alguns filmes, porque alguns procuram essa Arca da Aliança até hoje. Lá tem 2 imagens de querubins e lá dentro tinha esses testemunhos. E um dia a Arca da Aliança, eles estavam chegando com a Arca da Aliança no acampamento, e a Arca da Aliança balançou, e uma pessoa foi tentar segurar. Ao tocar na Arca da Aliança, a pessoa faleceu imediatamente. E nós não estamos falando de algo ainda tão sobrenatural como a pessoa do Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, que nasceu da bem-aventurada Virgem Maria. Somente um sacrário santo, somente um lar imaculado, somente um lar puro, somente um lar tão digno para acolher nada mais, nada menos o Filho de Deus, que também, com o Pai e o Espírito Santo, é Deus. Lá dentro da bem-aventurada Virgem Maria, ela conseguiu manter a vida plena dentro de si. Por isso ela é mãe da divina graça e ela é toda cheia de graça. Ela é imaculada, ela é cheia de graça e ela nasceu sem a prerrogativa do pecado. Não é porque ela é plenipotenciária por si própria. Maria não é o sol, ela é a lua. Toda luz que emana dela vem da prerrogativa do sol. O sol nascente que nos veio visitar, ou seja, do próprio Jesus. Quem salvou Maria foi o seu próprio filho. O próprio filho. Ela veio, porque ela vai dizer, ele é o Salvador. Nós reconhecemos isso. Por isso que dentro da Igreja Católica, nós temos aqui algumas formas de veneração da bem-aventurada Virgem Maria, por exemplo. Nós consideramos Nossa Senhora, sobre esse título que ela tem, nós consideramos Nossa Senhora acima de todos os santos. Então, esse culto que nós damos para Maria, nós chamamos de hiperdulia. É um culto específico dado à bem-aventurada Virgem Maria. E nós temos, abaixo da Virgem Maria, temos São José, que nós chamamos de protodulia. E depois nós temos os santos, todos os santos, que nós chamamos de dulia. Já a Deus, nós temos um culto específico para Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós chamamos de latria. Não confunda latria com aquilo com idolatria. Latria é o culto dado a Deus. Idolós e latria, aí é outra coisa. É o culto dado a qualquer outra coisa. Mas latria é o culto látrico. Então, o culto que nós damos a Deus é um culto látrico. É o culto dado a Deus em si. Então, a Nossa Senhora hiperdulia. É um culto dado específico à Virgem Maria. Nós reconhecemos que ela é a mãe da divina graça. Nós reconhecemos que o Salvador, ela é o portal pelo qual trouxe Jesus para o mundo. Mas nós não a adoramos. Nós a veneramos. A veneramos com um título todo especial, consideramos ela imaculada e sabemos do benefício que ela fez em toda a igreja. Sendo ela dessa natureza, ela participa da salvação do Cristo, porque em Jesus antecipou-se a graça da salvação. Maria é o primeiro modelo de salvação, ela já está no céu.
E ela foi ali, a primeira que está no céu, com seu corpo, com a sua alma inteira no céu. Maria não passou pelo processo da morte, pois não tinha pecado. Não vai achar um túmulo com os restos mortais de Maria nunca. Porque Maria, quando a Nossa Senhora, quando ela entra no momento final, ela passa por um processo chamado dormição. E ela despede de todos os apóstolos e ali é assunta ao céu. Com o seu corpo, com a sua alma, com o seu ser, todo o seu ser. E Maria vai assim para o céu. Por isso que ela é a primeira que está plena no céu. Nem os santos ainda estão plenos de corpo físico. Bem-aventurada Virgem Maria e Jesus estão plenos no céu. Os santos, como diz as Sagradas Escrituras, quando Jesus voltar pela segunda vez, na sua parousia, e quando todos forem com ele, então vamos receber o novo corpo. Os santos estão no céu, mas não da mesma forma que se encontra a bem-aventurada Virgem Maria. E como a Virgem Maria está no céu, ela é a onipotência suplicante. O que significa essa palavra, onipotência suplicante? Significa que tudo que nós pedimos à Virgem Maria, ela faz. Porque ela tem esse processo de intercessão, esse poder de intercessão. Aliás, queridos, tem duas pessoas no céu que a gente pode pedir confiantemente. Uma é Nossa Senhora e outra é São José. Eles têm uma intimidade com Jesus. Jesus, aí alguns irmãos protestantes falam assim, mas nós, lá na palavra, chamava ela de mulher. Por quê? Jesus chamava ela de mulher para designar a mesma mulher que está em Gênesis, no capítulo 3. A mulher de Gênesis a Apocalipse. A mulher de Gênesis a Apocalipse. Para dizer que aquela mesma mulher, profetizada no capítulo 3 da Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, é a mesma mulher de Apocalipse, onde fala da mulher. E quando a gente pega a história da mulher, tanto de Gênesis, que vai dizer assim, que ela, o calcanhar de Maria, que é a parte mais frágil que existe, que somos nós, pecadores, existe uma parte frágil no corpo de Maria, que são os nossos, o calcanhar de Maria é o povo dela. A missão de Maria é totalmente diferente daquela missão que foi confiada, primeiramente, a missão original de trazer o Salvador do mundo, não foi confiada à Virgem Maria. A missão original de trazer o Salvador no mundo foi designada para Satanás, para Lúcifer, que deveria preparar este caminho para que, nascendo Jesus, pudesse ser a salvação para toda a humanidade. Mas ele se rebelou. E quando ele se rebela, uma terça parte dos anjos do céu, eles acabam caindo, perdendo a sua glória, a sua vitalidade e a sua grandeza angélica. Assim que cai a estrela Lúcifer, ele perdeu essa glória, ele foi expulso do céu, e Deus sabia que o homem iria pecar, e ali ele vai preparar. Se na primeira figura de Eva, nós temos ali o lado da rebelião, porque Eva, ela se torna desobediente ao plano, ao projeto, à vontade de Deus. Ela fala, eu vou fazer o que eu quero. Eva faz isso, ela assume o controle da sua vida. É o que nós fazemos hoje. Nós criamos uma vida para nós, com as nossas próprias regras, nós seguimos a nossa própria vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós somos filhos de Eva. Eva fez isso, ela seguiu o seu próprio caminho, o seu próprio intuito, o seu próprio desejo, sua própria vontade. Ela fez o que ela achava que era melhor para a vida dela. Mas se em Eva, todos nós pecamos, participamos do pecado, e a gente pode dizer assim, mas como todos nós participamos do pecado original? Simples assim. Quando
um petroleiro, um navio de petróleo, derrama petróleo no mar, de quem é a culpa? É somente daquela empresa que usa o petróleo? Da refinadora? Ou é de todos nós? A culpa é de todos nós, porque todos nós usamos o petróleo. Ele está nas nossas roupas, nos nossos sapatos, nos nossos medicamentos, nos nossos carros, nas cadeiras pelo qual estamos sentados aqui. Enfim, há uma gama de utilização do petróleo. Não somente faz combustível, mas faz um monte de outras situações. Então, todos nós, indiretamente, somos responsáveis pelo aquele derramamento. Se não houvesse consumo, não haveria necessidade de pegar o petróleo e também não haveria necessidade de acontecer esses acidentes. Da mesma forma, o pecado original. Todos pecaram. Todos nós estamos desprovidos da graça, e era necessário que alguém viesse e nascesse da bem-aventurada Virgem Maria e pudesse trazer para o mundo a salvação. Em Jesus, a salvação, ela vai entrar no mundo. Em Jesus a salvação vai entrar no mundo. Em Maria, ela é o portal da graça. E quando ela entra, o que fez? Desfez toda a inimizade do Antigo Testamento e nos aproximou. Porque de primeiro, antes de Jesus, a morte falava mais forte. Todos nós estamos sentenciados à morte. Todos nós morreremos. É um fato. Mais dia ou menos dia, às vezes cuida da nossa saúde é melhor, mas mais dia ou menos dia nós iremos morrer. Porém, a morte, ela já não tem mais aquele poder que ela tinha no Antigo Testamento. Porque morreu, acabou. Para nós, agora, a morte tem um sentido. Porque morremos para essa vida e nascemos para a vida em Deus. E nós temos a certeza que um dia, da mesma forma que nós estamos aqui, um dia nós estaremos na glória. Com o nosso corpo físico, não é apenas um corpo espiritual, mas também um corpo físico, porque nós necessitamos dessa graça. Então Maria, ao longo da história da igreja, se a gente for pegar, quem que foi que pintou o primeiro ícone de Nossa Senhora? O primeiro ícone, a primeira devoção a Nossa Senhora. O relato concreto da primeira devoção a Nossa Senhora foi pintado por São Lucas. O primeiro retrato de Nossa Senhora foi pintado por São Lucas. Isso está dentro do contexto histórico. Só estudar a história um pouquinho que a gente vai conhecer esta devoção. E todas as igrejas católicas, em todos os ritos, porque a igreja católica é um universo, a gente está no rito ocidental, mas temos outros vários ritos, todas elas declaram bem-aventurada a Virgem Maria. Então a Virgem Maria, ela tem um papel primordial. E alguns protestantes, algumas versões protestantes, aos poucos vão reconhecendo esta graça, essa divina graça, que não foi retirada por Lutero, mas pelos seus seguidores, Zwinglio, Calvino, depois outros reformadores, que foi vindo logo após o rompimento com a igreja oficial. E o que nós podemos ter dessa devoção à Virgem Maria, desta graça presente na nossa vida? Primeiramente, Nossa Senhora, ela tem um papel de mãe. E aqui entra a pregação e o sentido. Qual é o sentido da existência de Maria? Maria, segundo Santo Afonso de Ligório, no livro A Glórias de Maria, ela tem uma função principal, que era fazer com que Jesus concluísse a sua missão. A missão de Nossa Senhora era não permitir que Jesus falhasse. Essa era a missão de Nossa Senhora. E ela veio com essa missão dentro do coração. Ela sabia que ela não poderia deixar o seu filho. Por isso que Nossa Senhora, como mãe, não somente vai acompanhando a sua vida, mas até nos últimos momentos, ela está ali. A Virgem Maria o acompanha até o pé da cruz. E por que Nossa Senhora vai até os pés da cruz? Porque ela precisava testemunhar com seus próprios olhos que a missão do seu filho
havia acabado. Hoje em dia nós temos o averso de versão de mulheres. Uma mulher que é mãe, quem é mulher, levanta a mão e fala, eu. Os homens não precisam levantar, tá? Vamos lá, só as mulheres. Bem forte. Qual que é a função de uma mãe? A função de uma mãe é fazer com que o filho cumpra a vontade de Deus. E a mãe sofre quando o filho faz totalmente ao contrário do que ela pede. A missão de mãe não é fazer o filho crescer, investir na bolsa de valores, ser rico, ter uma boa saúde. Isso é importante. Mas a maior missão de uma mãe é garantir que o filho, que a filha vai fazer o que Deus pediu. A mãe deveria morrer por esse sentido. Nossa Senhora estava na vida de Jesus para este sentido. Garantir que Jesus fizesse o que Deus queria. E às vezes batia no coração de Maria, porque a maior dor de uma mãe que está atrelada aos planos de Deus, é ver o seu filho, a sua filha, fazer a sua própria vontade e desviar do caminho do Senhor. Não há maior dor para uma mãe que entende isso. E quantas vezes nós vemos mães totalmente contrário, né? Que às vezes o menino chega e fala assim, mãe, eu quero ser padre. Aí a mãe entra em crise e chora. Eu quero ser freira. Aí a mãe entra em crise e chora. A verdadeira missão de uma mãe é cumprir a vontade de Deus, porque esta é a verdadeira missão de Nossa Senhora, e ela fez isso com maestria, e o fez até o fim, enquanto Jesus não deu a sua vida, ela não concluiu os seus objetivos. Pasme agora que eu vou falar. Os teólogos da igreja são unânimes em dizer o seguinte: se Jesus, olha para a cruz, está vendo a cruz ali? Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, Nossa Senhora teria pegado uma adaga e enfiado no coração do seu próprio filho, porque ela não permitiria que ele saísse dessa vida sem cumprir a missão que lhe foi confiada. É um escândalo? É, mas são palavras dos santos, discutem com eles. É a doutrina da Igreja Católica, é a palavra de Deus. Ou seja, a missão de Nossa Senhora era fazer Jesus chegar até aqui. Essa era a missão. Olha que missão, você acha? Deus confia missão difícil para mães. Você que é mãe, precisa entender que Deus confiou uma missão difícil para você. É a missão de trazer seu marido, é a missão, mas principalmente a missão de fazer seu filho cumprir a divina vontade de Deus. Uma mãe não pode morrer feliz enquanto não vê seu filho no caminho que Deus colocou no coração dela para fazer. As mães ficam infelizes quando percebem que seus filhos desviaram da missão e elas sofrem. Aqui está. Foi na bodas de Canaã, só para a gente entender isso de uma forma mais bíblica. Na bodas de Canaã, Nossa Senhora percebeu que havia um casamento, faltava vinho, e ela olhou para Jesus. Lá tinha tudo o que precisava. Porque ela pensou assim: o meu filho está aí, ele precisa começar a sua missão, está ali conversando com seus amigos. E o motivo do vinho, que a gente fala, Nossa Senhora intercedeu e a água se transformou em vinho, é muito mais profundo do que a gente imagina. Nossa Senhora expulsou Jesus para fora de casa. Naquele dia, Nossa Senhora pôs Jesus para correr. Pegou o homem barbudo da vida dela, mesmo sendo sozinha, colocou ele para correr. Porque Nossa Senhora expôs o seu filho, mostrou para o mundo quem era seu filho. Foi Nossa Senhora que na boda de Canaã, ela vai chegar e vai falar: faça tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora levou aquele povo até Jesus. E a partir daquele momento que Jesus faz aquela água
transformar em vinho. Ele começa de forma oficial a sua missão, porque esta era a missão de Maria. A missão de Maria na nossa vida é transformação. A missão de Maria na nossa vida é conversão. A sua missão como mãe, como pai, é fazer o teu filho, a tua filha fazer a vontade de Deus, mesmo que eles te humilhem. Não importa se teu filho te humilha, não importa se teu filho desobedeça, mantenha firme na oração e nas lágrimas. Às vezes, a oração dura apenas um tempo, 1, 2 anos. Tem mães que vão precisar rezar 30 anos, como a mãe de São Agostinho. A mãe de Santo Agostinho, seguindo o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, ela orou, intercedeu, ela não parou, enquanto ela não viu o seu filho cumprir a vontade de Deus. Aí ele já tinha desviado, já tinha arrumado um filho, mas enquanto ela não viu o seu filho fazer o que Deus quer, fazer e cumprir a vontade de Deus, ela não se aquietou. Mulheres, grite bem forte: eu estou aqui. Só ouvi os homens gritando. Cadê as mulheres? Eu vou dar mais uma chance. Pode ser, padre? Cadê as mulheres? Ah, bom. Mulheres, prestem bem atenção que eu vou falar para vocês. A missão de vocês, que lhe foi confiada, é a missão linda. Fazer com que seus filhos cumpram a vontade. Ah, mas eu não tenho filho. Tenho um neto, tenho um sobrinho, tenho sei lá o quê. O que você tem? Eu não tenho filho, nunca tive filho. Talvez você não teve filho, mas você conhece o filho de alguém. Eu fui evangelizado por uma senhora que já se encontra no céu, uma moça, que passava todas as vezes na porta da minha casa e lia um versículo do Evangelho. Ela era muito jovem, e ela falava muito de Jesus para mim. Ela nunca teve filho, ela me adotou, e ela falava da palavra de Deus, sempre ela falava da palavra de Deus para mim. Depois, passou-se um tempo, isso abriu meu coração para conhecer um pouco mais a Deus, e ainda muito jovem, ela teve um câncer fulminante, e ela veio a falecer. Porém, a semente que ela plantou, deu duas sementes. Uma sou eu, que estou aqui. A outra semente é uma das nossas consagradas da comunidade, que é a Tati, ela é parente dela, e ela nos ajudou também. Então, a semente, uma mulher não sabe o poder que ela tem, e a mulher precisa preparar seu filho para entregar para Deus. Este é o propósito da mãe. A mãe do Padre Guto, a dona Josefina, era uma mulherzinha que ficava lá com o tercinho dela rezando. Ela rezou muitas vezes, gerou esse menino, devota de Nossa Senhora da Cabeça. E quantas vezes conversava com ela, ela falava assim: esse menino deu trabalho para mim. Deu trabalho. E ela pedia para Nossa Senhora da Cabeça colocar a cabeça do menino no lugar. Provavelmente está pedindo até hoje para que Nossa Senhora da Cabeça coloque a cabeça do menino no lugar. Ela rezava assim. Nós somos fruto de mulheres que rezam. Nós não sabemos, mas somos frutos de mulheres que rezam. Mulheres, voltem para o rosário. Eu falo rezar terça é uma coisa para principiante. Eu rezo 3 rosários todos os dias, no mínimo, todos os dias. Não importa aonde que eu vá. Eu posso estar com os meus amigos, estiver com meus amigos, posso estar em qualquer lugar, posso estar no momento de férias, tive umas ferinhas agora, vou lá, pego meu rosário, em qualquer lugar que seja, eu vou rezar meu rosário. Até na praia, o povo entra na água, eu peguei meu rosarinho e fiquei lá orando, porque nós precisamos fazer a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. E mulheres, rezem o rosário. A tua casa está com problema?
Tua família precisa de conversão? Existe alguém que precisa de uma mudança extraordinária? Voltem a rezar o rosário. Reze o rosário. Você precisa de um milagre extraordinário. Você precisa da mudança do seu marido. Você precisa da mudança do seu filho. Vocês têm dívidas que vocês não podem pagar. Confie ao rosário. Entregue a sua vida, a sua casa, a sua família. Rezem o rosário todos os dias. Deixe essa divina graça colocar ali na sua casa. Quando Maria entrar na sua casa, Satanás sai. Ele não suporta ver este nome. Ele não suporta. Eu me lembro que uma vez nós estávamos rezando numa casa e havia um homem muito complicado que havia entregado a vida dele para o inimigo, para o diabo. E de repente a gente chegou. E quando a gente chegou e começou a rezar, numa experiência que eu tive com Nossa Senhora, rezando ali diante daquele caso de libertação, eu pude ver o quanto que o inimigo detesta Nossa Senhora. Aí ele falou assim, aí a mulher falou para mim assim, mas ele já esteve numa igreja protestante aí, se não me falha a memória, e falaram assim que está com espírito, não sei do que. Eu falei assim, está com o espírito de Nossa Senhora? Então tá bom, manda ele rezar. Vamos rezar Nossa Senhora, já que Nossa Senhora... E ele começou ali a estribuchar no chão quando a gente clamou por Nossa Senhora. Nós não a vimos, mas a gente percebeu que quando Nossa Senhora chegou, tudo ficou em paz. Se a tua casa falta paz, se a tua casa está difícil, se teus problemas estão grandes, se você está em depressão, está doente, reza o rosário. Os santos da igreja se tornaram o que são por causa do rosário. Desde São Domingos até o dia de hoje, esta é a oração que tem feito uma verdadeira escola de salvação. São João Paulo II rezava o rosário. Rezem o rosário. Ensine seus filhos, seja ele meninos ou meninas, a rezarem o rosário. Rezem o rosário todos os dias. Reze devagarinho, reze. Vai aprendendo, devagar você vai adquirindo o costume, é devagar, não vai ser do dia para a noite, mas quando você aprender a rezar o rosário, nunca mais você vai deixar de rezá-lo. É impossível para que um filho de Maria se perder. Quero concluir que, olha, é impossível um filho de Maria se perder. Um filho de Maria nunca se perde. E eu concluo com uma história muito próxima. Eu conheci uma pessoa, ele era muito devoto da bem-aventurada Virgem Maria. Aliás, duas pessoas. E no meio do caminho, ele se extraviou e tornou-se protestante. Um era protestante e virou católico. E o outro era católico e virou protestante. Mas quem confia em Nossa Senhora nunca se perde. Eles ficaram doentes, e no meio da doença, uma das coisas que eles pediram, confissão. A outra coisa que eles pediram, depois da confissão, o desejo de ter Nossa Senhora. Outra história bonita que eu tenho para contar, é uma história pessoal. Tem uma pessoa pelo qual eu fui padrinho de batismo, e ele era protestante. Ele sentia que estava com uma doença física, ele tinha um problema cardiovascular, estava prestes a morrer, ele estava sentindo. E quando chegou o próximo da morte, ele pediu para mim, para a irmã Márcia, batizar os filhos dele na igreja católica. Eles de origem evangélica. Porque lá dentro do coração dele, ele não queria morrer antes de ver os seus filhos serem católicos. Eu termino dizendo para vocês, mães, a missão que vocês têm é de fazer os seus filhos dar tudo. Mesmo que seus filhos gritem com você, fala que você não sabe o que você está fazendo, mesmo que teu filho te humilhe, mesmo que teu filho fale que você não está sabendo, a missão de uma mãe é entregar seu filho para Jesus. Amém.